Pontualmente, 14 horas desta segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que é minha especialidade clínica, minha prática cotidiana, mas também traz medicina ayurvédica, tibetana, e junta tudo isso com o que há de mais moderno na área da física quântica, da mecânica quântica e desses aspectos ligados à saúde. Aqui uma das prioridades é trazer o que há do passado com o que há de mais novo na área do tratamento, das terapias, das medicinas, buscando a medicina integrativa. Em junho passado, fizemos 10 anos aqui na UTV e aí nós comemoramos com a nossa caneca, com este logo novo maravilhoso. Eu não vou falar o que tem aqui dentro, não dá para você saber o que é. E o Alexandre Távola fez o grande favor de escolher de uma lista aqui um número que caiu a Lisonete Baldan, que todo mundo achou que era parente, não é parente. Eu tive que mostrar para ele o número e tal, porque era uma coisa absurda. E além disso, ora pois, do outro lado do planeta, olha lá, a Lisonete Baldan com a caneca nossa, de Portugal, Lisonete Baldan. Eu pedi para ela mandar a foto, demorou praticamente 10 dias aí para acho que o navio levar a nossa caneca, porque de fato é um alto valor agregado, por isso que demora tanto, alto valor agregado. Demorou 10 dias para chegar lá em hora, pois, em Trás dos Montes, depois do outro lado do oceano. E a Lisonete Baldan, então, foi a ganhadora e a gente encaminhou a caneca conforme o combinado e fechamos nosso ciclo de 10 anos aqui na UTV, quando a gente traz aqui os melhores médicos do país, os melhores terapeutas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas das mais diversas linhas, dentistas e etc. E é com muito orgulho que a gente está comemorando esses 10 anos com uma audiência crescente e o maior beneficiário, né, o maior benefício, que tem mais benefícios com isso, obviamente sou eu, que acabo tendo informações e contato com esses médicos que acabam virando nossos amigos, os terapeutas e etc. E leva todas essas técnicas também para a nossa prática clínica, além do constante cursos, né? Para quem está sintonizando agora, eu sou João Carlos Baldan, sou acupunturista com pós-graduação em acupuntura e medicina tradicional chinesa, pós-graduação em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP, Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E ainda fiz outros cursos de pós-graduação em física quântica aplicada à saúde. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. 14 horas e 4 minutos. Hoje nossa pauta é endometriose. Eu fiz a chamada aqui no Facebook, eu estou aqui no celular e o Xerec jura de pé junto que ele me marcou e eu não estou vendo como é que se marca aqui, eu não consegui ver. No intervalo aqui ele vai dar uma corrida aqui para ver como é que eu vejo aqui no Facebook seus comentários, as suas curtições. Mas a pauta é endometriose e um jeito natural, um jeito mais leve de se tratar desta importante patologia que acomete grande parte das mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o médico urologista, médico integrativo, Dr. Alain Dutra. Dr. Alan Dutra, Alan Machado Dutra. Ele é um amigo, antes de tudo é um amigo, é um médico, colega e um amigo do nosso programa, amigo da gente, pessoal inclusive. E a gente vai falar sobre a endometriose e esses métodos naturais de tratamento. Antes de tudo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor Alan. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui no programa, né, que a gente sente em casa, já é várias vezes que nós já viemos aqui. É muito bom estar aqui podendo falar para vocês sobre os tratamentos naturais da endometriose, que é uma doença muito mal compreendida, que afeta uma grande quantidade de mulheres e que, infelizmente,
os tratamentos atuais são um pouco limitados, né? Então é muito importante a gente conversar a respeito do que nós podemos fazer, de uma visão mais global do organismo dessas mulheres, que muitas vezes acabam focando simplesmente no controle dos sintomas, quando na realidade deveria focar na saúde integral do corpo. Essa é uma questão, inclusive, que a gente sempre fala, né, que a medicina tradicional chinesa e as medicinas mais novas, do qual o doutor é um dos participantes, integrantes e etc., que tratar o paciente e não a patologia, né? Recentemente o doutor Cícero Coimbra esteve aqui e falava isso, que o estudo da medicina hoje se limita a retirar sintomas ao invés de tratar o indivíduo. Com né? certeza. E isso é uma preocupação de todos. Antes de mais nada, o que é o endométrio, doutor Alan? Endométrio é a camada interna que reveste o útero. O útero. Né? Então, as o trompas útero... também não? Não, apenas o útero. Tá. Então o útero ele tem várias camadas, né? Sendo que a mais interna, a que está em contato com a luz do órgão, é o endométrio. A mais interna? Mais interna, em direção à luz do órgão, né? Entendi. Onde o bebê cresce, é a cavidade uterina, né? A camada que está mais em contato com o bebê é o endométrio. Né? Então o endométrio tem como função justamente isso. A mulher, a cada 28, 30, dependendo do tamanho do ciclo menstrual dela, ela vai ter essa troca dessa camada. Todo mês ela troca essa camada. Essa camada, é a menstruação, né? A menstruação é justamente o processo de eliminar essa camada no final do mês, no final do ciclo. Né? Então o endométrio, todo mês ele se prepara para receber um possível embrião. Né? Antigamente, isso há muito tempo atrás, as mulheres engravidavam mais de 10 vezes ao longo da vida dela, né? Sendo que a maior parte dessas gestações não vinham a termo. Ou ela abortava, ou nascia natimorto. Isso estou falando de uma época muito ancestral, onde não existiam os recursos de hoje, né? Então a mulher, muitas vezes, tinha poucas menstruações naquela época, né? Porque ela acabava engravidando muito, não existia nenhum método para evitar filho. Contraceptivo. Né? Vocês que são antigos, é muito comum vocês conhecerem assim, pessoas até hoje no Nordeste, né, ou há 50 anos atrás no Nordeste, que tinha 10, 15 filhos. Né? Não era uma coisa tão rara assim antigamente isso daí. Não tão antigamente. Até hoje existe isso, né? Em algumas localidades, né, mais simples assim. Então o que acontece? Então esse endométrio ele se prepara para receber um possível embrião, né? Um possível ovo fecundado que vai virar um embrião e depois vai virar um feto. Né? Todo mês que a mulher não engravida, essa camada vai se descamar. E no processo de descamação é que vem o fluxo menstrual, né? Que vai durar de 4 a 7 dias, dependendo da mulher. Então o que acontece? Hoje em dia é muito mais comum a mulher desenvolver essa doença chamada endometriose. O que é endometriose? Isso. Endometriose é uma doença em que o tecido do endométrio acaba saindo da localização que deveria estar, que é dentro do útero, e vai parar em outras localizações, tá? Quando é na parede do útero, na camada muscular do útero, chama-se adenomiose. Pode causar até um adenoma, um cisto, pode até causar É como se fosse um cisto, só que é feito desse tecido endometrial na parede muscular do útero. Fora do endereço dele. Fora do endereço dele. Então chama adenomiose nessa situação. Quando esse tecido cresce nas trompas, ou quando ele cresce na camada do peritônio, ou por cima da bexiga, ou por cima do intestino, ele se chama endometriose, tá? Então, assim como o tecido endometrial normal dentro do útero, ele vai desmanchar na época da menstruação, esse tecido endometrial que está fora do útero vai sofrer o mesmo fenômeno. A diferença é que ele não vai ter para onde ir, ele não vai sair pelo canal vaginal da mulher, né? Ele vai ficar inflamando as camadas onde ele está sobreposto. Então ele pode inflamar o peritônio, ele pode inflamar a bexiga, ele pode inflamar o reto, ele pode inflamar a trompa. É uma inflamação, acaba gerando uma inflamação crônica, é isso? Uma inflamação crônica. E qual que é a diferença? Porque, na verdade, toda menstruação é uma inflamação, só que é uma inflamação autolimitada, né? O que significa isso? Que o corpo consegue se resolver sozinho essa inflamação. Quando é o caso da endometriose, que esse tecido está fora do seu lugar, alguns mecanismos de controle que limitam essa inflamação não estão presentes, tá? Entre eles, por exemplo, essa enzima aromatase,
tá? Que ela acaba estando muito ativa no tecido do endometriose e acaba perpetuando essa inflamação. Tá? Então é isso que acontece. Então essas mulheres vão ter vários sintomas de acordo com a localização desse implante, dessas células que estão fora do lugar. É quase como se fosse um câncer, tá? Eu tô falando que não é para assustar as pessoas que eu estou falando isso. Eu estou falando no sentido da ideia, da essência. É uma célula crescendo no lugar errado. No lugar errado. Mas não tem nada a ver com câncer no sentido de ser maligno. Endometriose não é maligna por si só, mas ela tem essa característica parecida com câncer no sentido de estar crescendo o tecido fora do lugar. Qual a incidência da endometriose? Você falou, a gente está falando... Perdão, pode falar. Não, é que a gente está falando que é mais comum do que a gente imagina, que muitas mulheres têm, mas tem números sobre isso? Tem número. As estatísticas oficiais são muito variáveis, mas em torno de 10% das mulheres vão ter endometriose em algum momento da vida delas. E isso são números, geralmente aqui no Brasil, números que tratam da saúde, geralmente subestimados. Na semana passada eu fiz um programa de televisão da TV Guarulhos falando sobre depressão. A OMS fala que aqui no Brasil, o Brasil lidera com 5,4% da população com depressão. A gente sabe que esse número é absurdamente errado, mas ainda assim nós somos o líder da América Latina em índices de pessoas com depressão. E o número seguramente está subestimado. Em relação da endometriose, o senhor também acredita que Eu acredito que esse número está errado. Eu acho que deve estar por volta de 30%. Que é quase 3 vezes mais, né? Porque sabe por que esse número está subestimado? Porque é difícil fazer diagnóstico de endometriose. O padrão ouro para fazer o diagnóstico é laparoscopia, né? Você sabe que é laparoscopia. Você tem que pôr a pessoa no centro cirúrgico, anestesiar ela, anestesia geral, fazer uns 3, 4 furos na barriga dela para entrar com câmera, com pinça, não sei o quê, para poder olhar ali o implante endometrial, tirar um pedacinho para analisar. Ou seja, esse tipo de diagnóstico, como vocês já devem estar imaginando, está ao alcance das pessoas, está ao alcance do cidadão comum no Brasil? O SUS faz isso? Faz, mas faz assim, né? Depois do cara... Do limite, né? Esperar 5 anos, né, praticamente. Né? Então, com certeza, esses números estão subestimados, tá? Com certeza. Até porque hoje é uma grande epidemia, a chamada predominância estrogênica, que eu vou explicar o que é. Tá? Hoje as mulheres estão o quê? Estressadas, dormindo mal, trabalhando igual, na verdade mais que os homens, né? Porque trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa. Estão comendo mal, igual os homens, estão bebendo igual os homens, ou seja, todos os fatores inflamatórios, que antes era mais com os homens que tinham isso daí, hoje estão também com as mulheres, né? Então as mulheres estão mais inflamadas e essas mulheres também estão mais estressadas. Então estresse e inflamação aumenta muito a chance de endometriose. Por quê? Porque essas mulheres que estão estressadas, elas estão com predominância estrogênica quando tem uma quantidade excessiva de estrogênio em relação à progesterona. Por que dá essa... Por causa do estresse, sobretudo, doutor? Porque é o seguinte, isso é uma explicação para isso daí, é bem interessante. Será que não consigo achar aqui, meu? Me ajuda aqui, vai, por favor. Vou deixar aqui no canto para você, por favor. Então, a explicação para isso é bem interessante, né? Na realidade, por que está acontecendo tanta predominância estrogênica que aumenta muito o risco de endometriose? Tem a ver com adrenal? Tem a ver com adrenal também. Porque essas mulheres... Você chuta, hein? Isso eu estou chutando. Mas chutou bem, né? De vez em quando a gente marca um gol. Né? Às vezes chuta fora. Marcou um gol aí. Né? Então, o que acontece é o seguinte. Você tem hoje, né, essas mulheres estressadas, dormindo mal, sendo pressionadas no trabalho, sofrendo pressão da família, sofrendo pressão de ficar bonita, sofrendo pressão de tudo quanto é lado. Tem que seguir as pessoas no Instagram, que estão tudo linda, maravilhosa, tem que ficar igualzinho essas mulheres lindas, maravilhosas no Instagram e trabalhar e cuidar dos filhos, né? Isso. Então, fica dormir para quê, né? Não precisa dormir, Não precisa dormir, né? Então essas mulheres, elas acabam gastando muito, produzindo muito cortisol, né? Aquela primeira fase da fadiga adrenal, que é quando você produz mais cortisol do que seria o normal. E isso vai desgastando o adrenal. E uma coisa interessante é que para produzir cortisol, primeiro passa pela progesterona. Na cascata hormonal, a pregnenolona vira progesterona e de progesterona vai virar cortisol. Então, isso no homem e na mulher, os dois? Então, nos dois casos. Tá. Só que a mulher precisa de muito mais progesterona que o homem, né? Sim. Até hoje as funções da progesterona no homem não estão bem definidas, mas na mulher é bem claro a função da progesterona. Por conta da ligação com o estrógeno, inclusive, ou não? Exato, por causa desse equilíbrio, né? Essa dança entre a progesterona e o estrógeno. Né?
Então o que acontece? Essa mulher acaba roubando a progesterona para produzir mais cortisol. Né? Para poder Existe manter esse o roubo, pique, manter a atividade. para manter essa demanda dela, do estresse dela. De energia, né? E fica faltando progesterona. Obrigado, Xerec. Estamos aqui agora. E outra coisa, além desse roubo, né, de progesterona em direção ao cortisol, o que acontece? Também quando essa mulher está produzindo muito cortisol, esse cortisol compete com os receptores de progesterona no corpo. Então existe uma competição tanto a nível de proteína carreadora no sangue, uma competição de receptor e uma competição de produção. Ou seja, são 3 vias diferentes atrapalhando a produção de progesterona. Então essa mulher vai ficar com deficiência de progesterona, aí vai ter mais estradiol do que progesterona no corpo dessa mulher, e ela vai ter essa predominância estrogênica, que vai ter um efeito inflamatório no corpo dela. O senhor falou agora há pouco, é difícil chamar o Alan de senhor, porque nós somos amigos. Não, eu tô com a barba branca, mas também não é para tanto, né, agora? Nós somos amigos e temos uma certa intimidade, e ficar chamando ele de senhor é um tanto quanto difícil aqui para mim. Mas, de qualquer maneira, doutor Alan, você falou agora da proteína no sangue, correndo no sangue. É que tem uma proteína carreadora, tanto da progesterona quanto do cortisol, chama CBD, né? E essa proteína, quando você tem cortisol demais, que é a primeira fase do estresse, né, da fadiga, sim, você vai acabar com esse receptor, que pode, aliás, essa proteína transportadora, que pode ser considerada um caminhãozinho, né? E ela vai acabar transportando cortisol e vai deixar a progesterona na mão. É uma das coisas que faz diminuir a progesterona, a disponibilidade de progesterona no corpo da mulher. E aí, faltando progesterona por conta do cortisol, vai dar uma síndrome estrogênica, é isso? Vai dar essa predominância estrogênica. Que é uma síndrome mesmo. É a vai síndrome aumentar a produção do estrogênio porque não tem a progesterona para equilibrar. Na verdade, não é que vai aumentar. Vai manter o estrogênio igual, só que não vai ter a quantidade que deveria ter de progesterona, que tem que ter esse equilíbrio. Sim. Só que esse equilíbrio não é 1 para 1, é de 1 para 400. Você tem que ter 400 vezes mais progesterona do que estradiol no corpo. Então, Entendi. qualquer coisa abaixo disso já vai causar uma distorção no organismo. Uma disfunção. É. E aí, você calcula, então, você estava dizendo que cerca de 30% das mulheres que apresentam esse tipo de problema. E a medicina clássica trata como esse tipo? Ministrando hormônios? A medicina clássica trata a endometriose basicamente suprimindo a menstruação. Não deixando essa mulher menstruar. Porque é justamente na menstruação que ela vai ter os sintomas. Isso é um tanto quanto... é difícil para a gente entender uma coisa dessa, porque a gente exatamente imagina que a atual medicina, chamada integrativa, as nossas práticas clínicas, tendem a voltar o ser humano para o que ele é em sua origem, né? O que ele é realmente. Quando a gente pensa, imagina que um recurso da medicina alopática ocidental, moderna e contemporânea visa suprimir a menstruação, que até então é uma atividade absolutamente orgânica, normativa do corpo feminino, eu fico um pouco preocupado, viu, doutor? Sim, mas é realmente... É preocupante? Sim, é preocupante. Só que a gente tem que também olhar por outro lado, porque essas mulheres, elas sofrem muito mesmo, né? É uma doença muito... Não, eu estou falando em relação ao caminho, em relação... Sim, é verdade. Mas assim, como num primeiro momento, essa mulher precisa ser equilibrada de alguma maneira, aliás, antes de ser equilibrada, ela precisa ser tratada quanto aos sintomas, porque ela está sofrendo muito, é até aceitável você suprimir a menstruação dela por algum tempo, entendeu? Sim. O que a gente questiona da medicina integrativa é o jeito que eles fazem isso. Como é que entendeu? Porque dando drogas muito pesadas, né? Como é o caso do Danazol, do Lupron, tá? O Danazol, na verdade, é um remédio artificial, um análogo hormonal artificial, não tem nada a ver com o hormônio do organismo, que tem ação androgênica, ou seja, igual de hormônio masculino, sim, e suprime a liberação dos hormônios da hipófise que estimulam, né, o ovário a trabalhar. Então você suprime a menstruação através do androgênio artificial. Então, a minha pergunta, né, a minha preocupação mais do que pergunta, doutor Alan, é exatamente os hormônios estão ligados com as glândulas endócrinas, que tem a ligação direta com o nosso corpo energético, nosso corpo vital e etc. Tudo isso tem a ver com a nossa personalidade. A medicina tradicional chinesa fala e faz uma ligação muito bonita entre as questões orgânicas e as emoções.
Então, eu imagino o que acontece com as mulheres que tomam um hormônio que não é do seu corpo, de uma maneira artificial, por um gênero que não é de acordo com a sua natureza. O que isso pode acarretar do ponto de vista psicológico? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem, é lógico, porque essa mulher, assim como a gente critica o uso de anticoncepcionais para a mulher em geral, indiscriminados, né? Porque na realidade a gente não critica não num ponto de vista de liberação feminina, tá? Isso é indiscutível que a mulher é dona do próprio corpo, faz o que a quer, revolução feminista aconteceu há muito tempo atrás, já isso é uma coisa, já um ganho das mulheres há muito tempo. Você está discutindo isso aqui agora. Eu estou discutindo a saúde, o lado do aspecto da saúde, não porque algumas pessoas podem não entender a lógica da coisa. Então é o seguinte, realmente o primeiro tratamento da endometriose para os ginecologistas é o anticoncepcional. É suprimir a ovulação, certo? Uhum. Quando não dá certo, aí que eles partem para essas drogas que eu acabei de falar mais fortes, que é o danazol, o Lupron. Né? Que são hormônios androgênicos que é para suprimir. O danazol é androgênico, o Lupron já é outro tipo de... É um bloqueador hormonal, é um bloqueador que bloqueia a liberação das substâncias que estimulam o ovário também, mas um outro mecanismo. Uhum. Então o que acontece? O anticoncepcional ele causa uma menopausa na mulher, uma menopausa química. Então essa mulher não tem libido, muitas mulheres até gostam do anticoncepcional porque acaba com a acne, mas acaba com a acne no jeito errado, né? Sim. Então mas essa mulher vai ficar sem libido, vai ficar sem disposição, vai ficar muitas vezes deprimida, não vai ter desempenho atlético se eu for uma pessoa que gosta de fazer atividade física, vai ter distúrbio do sono, uma série de problemas relacionados ao anticoncepcional. Uhum. Então, essa é a primeira linha de tratamento da ginecologia convencional para a endometriose. Né? O que a gente propõe dentro da medicina integrativa é outra coisa. A gente propõe o controle da inflamação crônica, a eliminação da dieta dos alimentos inflamatórios, o uso de fitoterápicos e vitaminas para dar suporte para essa mulher. E em casos selecionados, se essa mulher realmente não melhorar com essas medidas, aí sim você deixar ela algum tempo sem menstruar. Ou, antes mesmo disso, existe o uso da progesterona bioidêntica, que você pode utilizar até em altas doses, se for necessário, para corrigir essa predominância estrogênica que a gente está conversando. Isso é muito interessante, essa visão é bastante interessante e a gente tem com certeza muitas alternativas para o tratamento, para está ajudando as pessoas acometidas com a endometriose. São 2h23, eu vou pedir para o Xerec colocar nossos GCs aí. Ele até tá acordadinho, não está dormindo mais. Continua brabo daquele jeito, tá, não é? Mal-humorado. Você deu uma rodiola rosa para ele ficar mais ativo? Qual que é? Uma rodiola rosa. Rodiola rosa, que é um fitoterápico? Um adaptógeno. Acho que ele está tomando uma rodiola rosa, está mais acordado. Você viu, né? Acordado, mais calmo. Está mais calmo, está mais centrado. Não está brigando com os entrevistados, está tudo bonzinho. Vamos lá então ao nosso G6, a nossa loja virtual, onde tem todos os equipamentos da Nova Ciência, que aliás usamos cotidianamente. Aliás, vai mudar esse layout, vai ficar muito mais bonito. Esses aí são os equipamentos da Nova Ciência. Tem grandes novidades. Nós vamos lançar uns produtos da medicina ayurvédica, que o Antônio, todo mundo está querendo conhecer o Antônio, que vai vir aqui provavelmente dia 9 de agosto, daqui 2 semanas que ele mora. Aí é o site. Peraí, Xereca, você está fazendo eu correr aqui, pô? Agora o cara acordou mesmo, né? Esse é o site, jcbaldão.com.br. Tá bonitinho, viu? Tá bonitinho, eu mesmo que faço. Tá meio caseiro, mas tá bonitinho. Esse é o site. Qual que é o outro? Bom, eu estava falando da loja, então nós vamos lançar uns produtos ayurvédicos junto com o Antônio, que ele importa matéria-prima da Índia. Ele faz frequência, todos os produtos são frequenciais. Já tem uma pomada, que é um creme reparador muito interessante, que a gente está usando, inclusive, com muito bom resultado, inclusive para psoríase. Tem 9 óleos essenciais, é uma coisa maravilhosa, um creme maravilhoso. Eu vou trazer oportunamente aqui para mostrar para vocês. Tem um aparelho de ozônio, tanto para alimentos quanto para ambientes. Para alimentos é uma coisa fantástica. O Jonas Martins Silva, que esteve aqui recentemente, tem esse aparelho e colocou num quilo de picanha, comprada em Cuiabá, que é muito mais pura do que a nossa aqui de São Paulo. E ele lavando aquilo com aquela água ozonizada, saiu uma espuma deste tamanho, uma coisa que parecia uma gelatina, uma coisa horrorosa.
Então, para quem cozinha em casa, para ozonizar verduras, frutas, legumes, é uma coisa maravilhosa, desinfeta tudo e ainda fica com o sabor natural do alimento. Em breve nós vamos colocar na nossa loja também, porque tem isso, né? Na loja só colocamos coisas que a gente utiliza, não é uma lojinha que vai vender coisas para ganhar dinheiro. Na loja a gente só usa os equipamentos, os cremes, os produtos que nós utilizamos na nossa prática clínica. Tem um compromisso com a verdade e com as pessoas que adquirem os produtos. Qual que é outro, GC? As mídias sociais. Instagram, né, que a doutora Ana, a esposa da doutora Alain, me enche as paciências para eu fazer e eu não tenho feito. Ela tem direito a puxar minha orelha. Em breve ela estará aqui com a gente mais uma vez. jcbaldan.acupuntura. Estes salutes e os outros, os 10 anos dos nossos programas estão nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. O pessoal fala que é um curso de pós-graduação, né? Quem assiste tudo, eu vou até fazer um certificado pós-graduação em medicina integrativa, e tem gente já falando que é curso de mestrado, né? De acordo com 10 anos de programa, certamente tem material aí valiosíssimo, né? Não, e só com os melhores médicos do Brasil, né? Não é... A gente costuma brincar que aqui só senta cachorro grande. É verdade, viu? Né? Os que têm menos de 1,5 m você manda embora. Pequinês não entra aqui, não. Só acima de 1,80 m. Só de 1,80 m. Tudo um cachorrão grande. E tem mais mídia? Tem o WhatsApp para marcar consulta comigo. Mande um WhatsApp para 97719-2266. 97719-2266. Acabou, né, Xerec? Finish. Então, hoje, nessa segunda-feira, dia 22 de julho de 2019... Temos o prazer de estar recebendo aqui o Dr. Alain Machado Dutra, que é um médico integrativo, urologista, um grande estudioso. Ele veio aqui no Salute, estava mais tímido, agora de tanto que ele veio aqui, ele está produzindo vídeos diariamente. Perdeu a vergonha, está falando bem, tudo por causa do Salutes, né, doutor Alain? Tá certo, realmente ajudou no canal do YouTube, né? Ajudou. Ajudou, sim. Que, aliás, eu recomendo vocês seguirem, eu geralmente compartilho. Pessoal, me ajuda aí a chegar a 100 mil assinantes no canal. Você precisa ver o que você vai comemorar. Eu comemorei com a caneca. O que você vai fazer com 100 mil? Você tem que fazer um sorteio para o cara que chegar nos 100 mil. É verdade, eu tenho que bolar um negócio aí, né? Eu tenho que bolar uma coisa. Uma consulta, um procedimento, um brinde, alguma coisa assim, seria bem interessante. Vamos pensar nisso. Na nossa publicação da chamada, doutor Alain, uma pessoa perguntou o seguinte, 2 perguntas em uma que eu achei as 2 perguntas muito interessantes. Primeiro, se a endometriose é uma doença considerada autoimune. Boa pergunta. E a segunda, se o protocolo Coimbra, com as altas doses de vitamina D, também são indicadas. Então, quando a gente analisa a literatura integrativa ou medicina funcional em torno disso, não existe uma menção específica sobre... Autoimunidade. Não, até tem. Existe uma teoria forte em cima de a endometriose ser uma doença autoimune. Tem várias teorias. Na verdade, até hoje não foi bem definido por que acontece endometriose. Uma teoria antiga de que tem refluxo de tecido endometrial. Primeiro, se a endometriose... Desculpe, eu estou vendo os comentários. O programa ao vivo é assim, não tem problema não. Quem sabe faz ao vivo e também faz as bobagens ao vivo também. Verdade. Então o que acontece? Existe uma teoria antiga que até hoje ela é considerada de que a endometriose acontece porque existe um refluxo desse material, em vez de sair, né, pelo canal vaginal, reflui pela trompa, né? Mas essa é uma das teorias. Outra teoria é de que é uma doença autoimune, sim. Eu acho que é bem interessante trabalhar a endometriose como uma doença autoimune. Ajuda muito, mesmo porque a gente sempre faz para os pacientes que têm endometriose, pelo menos na minha clínica, a gente corta glúten, corta açúcar, corta farinha, corta cereais. Aquele leite, protocolo básico, leite, lactose, leite em geral, leite e derivados, né? Que é o protocolo básico para doenças autoimunes, né? E funciona muito bem fazer desse jeito, né? Então, na realidade, sim, tem essa teoria. Eu acredito que tem um componente autoimune, sim. E agora, em relação à pergunta do protocolo Coimbra, eu não teria até que perguntar para o próprio Dr. Coimbra se ele já tratou alguma endometriose com o protocolo dele. Eu não conheço nenhum caso que tenha sido tratado dessa maneira. Mas eu acho que manter a vitamina D desses pacientes elevada num valor que eu costumo deixar meus pacientes em geral, no sangue entre 60 e 80 de 25-hidroxivitamina D, é muito interessante como parte das estratégias de tratamento, porque a vitamina D é elevada no sangue, elevada dentro do normal, ainda não acima de 100, né? É uma estratégia muito importante para poder
ajudar a regular o sistema imune dessas pessoas. É óbvio que eu não tenho nenhum tipo de pretensão aqui, mas eu já conversei com o Dr. Cícero aqui fora do nosso programa e ele se referiu a esses valores nanométricos aí dos laboratórios como coisa ínfima. Ele defende níveis muito mais altos de vitamina D. Ele viria aqui, nós já estávamos agendados no dia 8 de julho para ele retornar ao nosso programa, mas infelizmente foi uma emenda de feriado e acabou não tendo o programa. Mas eu já estou em contato com a secretária dele, obviamente que ele irá voltar, a gente vai tratar desse assunto com ele, com certeza. Fabi Quis Miranda, olá. Rose Norberto também, Norberto, boa tarde. Calar Marques, boa tarde, Baldan e querido doutor Alain. Por que só querido doutor Alain e eu? Não sou querido doutora Carla? Você também é querida, acho que ela esqueceu de colocar. Ela esqueceu. Faça favor de colocar querido Baldan aqui também. Ruth Felite, JC Baldan sempre admirável, com entrevistados ótimos, obrigada sempre, são alguns comentários. Carla Marques fala, descobri que estou com um pólipo no endométrio, pela medicina integrativa existe algum tratamento ou só cirurgia mesmo? Não, você pode tratar o pólipo, não é outra doença, tá? Deixa claro outra pessoal, coisa que não é endométrio. Não é a mesma coisa que endometriose, mas o tratamento do pólipo com certeza passa por boa parte do tratamento que nós estamos discutindo aqui, que é o tratamento da predominância estrogênica. Agora, o pólipo, por ser uma cirurgia simples, de risco baixo, porque você faz por histeroscopia, né? Ou seja, o risco é muito baixo dessa cirurgia, de você passar uma alça em uma cirurgia que deve durar no máximo em 20, 30 minutos, eu faria a cirurgia por conta disso, tá? Mas não é só a cirurgia, tem que cuidar das outras coisas relativas à medicina de estilo de vida, né? Ter uma alimentação mais adequada, cortar açúcar, cortar farinha e também verificar, fazer essa modulação hormonal se for necessário. Né? Você é um querido também, Baldan, você está redimida, viu, Carla Marques? Desta vez. Cacurci Uf assistindo, Rose Norberto, excelente doutor. Nosso programa sempre é um grande aprendizado, como hoje obviamente está sendo, em relação à endometriose, o que realmente é uma patologia que incomoda muitas mulheres e a gente chega sempre à conclusão. Na nossa prática clínica, além desses cortes de açúcar, trigo, glúten, a gente faz testes com biorressonância e etc., a gente se preocupa muito e sempre com a questão hormonal, né? Hoje as pessoas, a gente acha e percebe que as pessoas estão com muitas patologias por conta dessas deficiências hormonais, por conta de umas questões emocionais muito claras, muito difíceis, tempos de preocupação, de estresse, de trabalho, falta de dinheiro, falta de um monte de outras coisas que levam a, como o Dr. Alain falou, sobre a questão da produção excessiva de cortisol, dá uma fadiga ou adrenal, e aí é o que a gente acaba vendo tudo isso no consultório com muita regularidade, né? Muita regularidade. Agora, mais uma vez, a medicina integrativa e as técnicas que nós utilizamos aqui, questionando de uma maneira muito acentuada e adequada, não é para a gente ignorar as práticas clínicas da alopatia, da medicina ocidental, não é isso, que ela é muito útil, principalmente nas questões agudas, mas nas crônicas nós, modéstia à parte, damos de braçada porque a gente trata todo o terreno biológico, a gente limpa metais tóxicos, a gente limpa aflatoxinas de vírus, bactérias, protozoários inadequados, e aí a gente sempre consegue bons resultados tratando esse terreno para depois fazer uma nutrição adequada e etc. e tal. Há uma tendência das endometrioses a cometerem as pessoas, as mulheres mais jovens, que eu tenho percebido, inclusive no consultório, que às vezes meninas, adolescentes ali já estão apresentando esse tipo de patologia. Cada vez mais cedo, né? Isso tem a ver com a alimentação? Principalmente com a alimentação e com os hábitos de vida e também com os fatores inflamatórios que a gente tanto conhece, né? Que hoje as pessoas estão mais intoxicadas, tanto com álcool quanto com a indústria alimentícia, né, os produtos alimentícios, também com os metais tóxicos, com os agrotóxicos, conservantes, os produtos da indústria do plástico, né, tudo isso interfere bastante, né? Aliás, no curso de microscopia de campo escuro que fizemos, a gente percebe que consegue até olhar
Eu vou estar em breve com o meu microscópio, provavelmente aí ainda essa semana ou início da semana que vem. A gente consegue ver plástico dentro do sangue, doutor. Você vê a quantidade, você vê os micros, sabe aquelas micro coisinhas ali de formas triangulares, sólidas, a gente consegue identificar até plástico. Falando nisso, esse foi o último curso da Nova Ciência do Instituto BEM, que teve microscopia de campo claro e campo escuro, foi agora 29 e 30 de maio. Vai começar um novo curso agora, eu acho que é final de julho e início de agosto, vai ser o primeiro módulo experimental do curso de 1 ano da Nova Ciência. Como eu estou viciado, né, eu já estou viciado, eu não vivo sem o curso na veia, eu vou participar, obviamente, de todas as aulas, né, eu vou fazer tudo de novo. É uma nova turma. Tem muitas pessoas da turma passada que muitas pessoas irão fazer essa nova turma e eu realmente recomendo, né, para você terapeuta, você médico, tem um curso de biorressonância e um curso de medicina energética aplicada à área da saúde. Xerec, vê se você acha o GC do curso, por gentileza. Pessoas que tiverem interesse no curso da Nova Ciência do Instituto BEM podem ligar para 95687. Achou o GC? Não achou? 95687-5835, 95687-5835 ou fixo 3904-9832, 3904-9832 ou 95687-5835, o código do operador é 11, falar com a Lauren, a gracinha da Lauren, que realmente ela é uma gracinha e vai atender vocês com o maior carinho do mundo. Então estávamos falando então que é uma predominância cada vez mais cedo em relação às meninas. Sim. Por conta de alimentação, atividade sexual também, não. Atividade sexual em si não, né? O que aumenta o risco de endometriose são todos os fatores inflamatórios que está discutindo, alimentação inadequada, rica em trigo, rica em açúcar, rico em alimentos processados e industrializados, metais tóxicos, indústria do plástico, né, o PCB, o bisfenol A, os fitalatos, as dioxinas, que são todas derivadas da indústria do plástico e do petróleo. Também, metais tóxicos já falamos, né? Então, medicamentos também, né? Pessoas que tomam cada vez mais medicamentos e atrapalham o microbioma intestinal. Tem uma relação entre microbioma intestinal também e endometriose. Pessoas que têm desbiose mais persistente, severo, né? Aumenta o risco também de fazer endometriose. Então, todos esses fatores em conjunto, aliado ao estresse, né, as pessoas não dormirem direito, isso tem aumentado, sim, as taxas de endometriose, porque quanto mais estressada a pessoa é, mais desequilíbrio hormonal ela vai ter. Isso é um fato, né? E desequilíbrio emocional, obviamente, também vai dar, sim, como a gente falou, das glândulas endócrinas, né? As glândulas endócrinas segregam substâncias, hormônios que fazem com que o organismo viva de uma maneira mais adequada. E havendo distúrbios na área hormonal, obviamente, o metabolismo, a questão orgânica também vai dar obviamente patologias. Quem não acha querido, porque não conhece pessoalmente, mas adora as lives, Eloá Alves, não é live, né, Eloá? Nós somos um programa de primeira categoria, não é live, né? Por favor. Curso UF, quando vou receber meu diploma? Quanta coisa aprendi com os dois Hakins. Sabe o que é Hakins? Não, o que é? Hakim. O Kakura é um grande amigo, ele sempre aparece lá no consultório, ele é paciente, compra lá a zeólita, e ele insistiu para eu assistir um filme que infelizmente eu não fui assistir, que era o Médico Hindu, alguma coisa assim. E o Hakim é como se fosse é o médico da saúde, mas é um mestre da saúde. Da medicina Ayurveda? É, como se fosse o dos pulsos. Não, os pulsos não mentem jamais. Não, é um grande Hakim é um grande professor, é um grande sábio da área da medicina. Dos pulsos, como é que chama? Agora me foge agora o nome. No decorrer do programa a gente vai falar que ele escreveu, tem aquele livro no Físico que conta a história da medicina. Esse livro é maravilhoso. O árabe lá, como é que chama? O sábio, Avicena, mas que é traduzido, que foi
para nosso português virou Avicena. Avicena, mas Ibizarcena, né? É, uma coisa assim. Avicena. O Avicena é um Hakim, entendeu? Exato. Então, quando o Kakure fala que nós somos Hakim, é um grande, obviamente, um grande... Não, é um grande elogio, mas eu com certeza estou mais para aprendiz do que para Hakim. Eu também. eu mais ainda. O Kakure escreve que aqui é médico sábio. Ah, bacana. Médico sábio, não é curandeiro não, médico sábio, um cara que agrega a sabedoria à área médica, que aliás, na verdade é isso. Outro dia eu estava conversando com o Arthur, meu filho, que você conhece, a mulher dele que é dermatologista e tal, eu falei, sabe por que eu pego tanto no pé dos médicos, que quebro o pau mesmo? Aí ele falou, eu fico parado. Eu falei, porque eu amo a medicina, e do jeito que vocês aprendem e praticam, ele tem que ficar bravo. Aí ele parou, ficou quieto, né? Que ele ia falar mais o que diante disso? E é a mais pura verdade. Já entrevistamos aqui pessoal da APM falando exatamente isso, né? Proliferou muitas escolas médicas de cunho particular, com questões financeiras e tal. O nível acabou abaixando um pouco, a gente sabe disso. E também a disfunção, né? Porque o médico sempre foi o sábio da cidade, ele conhecia o advogado, era prefeito, advogado, o padre e o médico, né? Sempre foi uma pessoa que foi muito estudiosa, né? Referência, né? Isso mudou, mas já foi muito tempo foi isso, né? Eu acho que ainda no interior de São Paulo ainda tem um pouco isso, né? O médico ser um pouco a referência. Doutor, vamos falar um pouco dos tratamentos integrativos. O senhor falou você falou, né? De tinturas. Tem tinturas, não tem isso? Você não usa tintura para tratar também? Sim, alguns fitoterápicos. Fitoterápicos, você pode fazer na forma de tintura, sim. Isso. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Todas essas substâncias naturais têm ação anti-inflamatória, a curcumina, né? Ou seja, derivado do açafrão. Sim. O gengibre, a pimenta caiena. Isso pode ser colocado no alimento ou tem que ser extrato encapsulado, doutor? Você pode tanto ingerir no alimento, quanto você pode usar o suplemento, né, a forma concentrada. Aí você tem que também ter uma complicação, uma preocupação em repor o complexo B, vitamina C, vitamina E, vitamina D, né, que a gente acabou comentando sobre isso também. E você tem que tirar o glúten que nós conversamos, tirar o açúcar, tirar as farinhas, tirar os cereais, tirar o glúten. Uhum. E aí, fazer uma atividade física leve e regular é importante dentro desse tratamento. E também você fazer, nesses casos que não responde simplesmente você entrando com agentes anti-inflamatórios naturais. Aqui que já falamos da curcumina, mas poderia ser a boswellia serrata, poderia ser a garra do diabo, poderia ser a unha de gato. Tem vários agentes fitoterápicos que têm ação anti-inflamatória. Uhum. Fora essas vitaminas. Minerais são muito importantes também, o magnésio, o zinco. Né? Cobre também? Para mulheres, que é muito comum ter também essas mulheres que têm predominância estrogênica ter resistência insulínica, né? Aí você entra também com picolinato de cromo, com berberina. A berberina também tem ação anti-inflamatória também, além de ter ação antidiabética, tem ação anti-inflamatória. Berberina. Berberina. Agora isso é tudo fitoterápico mesmo, né? É em níveis de tintura mesmo, né? Tintura ou extrato seco, né? Tem várias formas de você usar isso daí, né? A Eloá Alves pergunta, uma mulher que tenha feito uma microcirurgia de pólipo tem possibilidade de engravidar? Dependendo do caso, acho que a maioria dos casos sim. Sim, né? Se for um pólipo pequeno... Antigamente se falava, não sei se isso continua, antigamente se falava que as pessoas que tinham endometriose precisavam engravidar para não ter mais problemas com a patologia. Então, é porque justamente é durante a gravidez e na menopausa que essas mulheres melhoram. Por isso, daí que veio a ideia original de suprimir a menstruação. Porque a mulher grávida não menstrua e a mulher na menopausa não menstrua. Então, né? Suprimindo a menstruação, obviamente, então vai, quer dizer... porque assim, quando a mulher menstrua, a mulher em geral vai ter algum desconforto na menstruação. São raras as mulheres que não sentem nada, né? Que é a chamada dismenorreia, né? Que é aquele desconforto do período menstrual. Então, quando o tecido está saindo pelo canal vaginal, esse tecido endometrial que está fora da cavidade uterina também vai sangrar junto, você está entendendo? Sim. Só que vai sangrar na camada do peritônio, em cima da bexiga, em cima do reto, e vai causar, dependendo do tecido que ele está atingindo, pode dar dor para urinar,
pode dar sangue na urina, pode ter dor para evacuar e sangue nas fezes, e pode dar dor abdominal em locais não tão típicos como é o caso da dor menstrual comum. Né? Então, essa mulher sofre muito durante a menstruação. Por isso que o tratamento principal para endometriose é você suprimir a menstruação dentro da medicina convencional. E na hora crônica, né? Quer dizer, a mulher hoje que estão nos assistindo está com uma crise, está com uma cólica menstrual, uma cólica provocada pela endometriose. Tem alguma coisa, bolsa de água quente, algum tipo de chá, algum produto que possa amenizar o impacto dessa dor, desse sofrimento? Se essa mulher não quiser usar os anti-inflamatórios convencionais, né, que realmente vão ter vários efeitos colaterais se utilizados por muito tempo, se você tomar um anti-inflamatório comum, você vai ter problema no estômago, nos rins, no fígado, né, para citar alguns órgãos. O ideal é você usar doses altas de curcumina, associada à boswellia serrata. Aí você pode colocar garra do diabo, você pode colocar unha de gato. Isso, chá você pode ou colocar tintura? A pimenta caiena. A borrélia e a unha de gato, chá, pode ser chá? Tudo isso, não, a unha de gato é mais complicado fazer em chá, né? Mas acho que tem, né? Acho que tem algumas empresas que tem o pacotinho aí. Tem sim. Tudo isso você pode fazer tanto em extratos, né, como você pode fazer em infusão, ou você pode comprar e tomar em cápsula mesmo. Tá? Pode fazer numa farmácia magistral de manipulação. Isso agora, realmente, algumas mulheres, a gente pode até, casos mais graves de endometriose, que você já fez tudo isso na conversão, já melhorou a alimentação, já melhorou os hábitos dela, já tratou do estresse dela, tratou do sono dela, já deu os fitoterápicos, já deu as vitaminas e minerais, não melhorou, aí você pode entrar com a progesterona. A progesterona do 14º ao 24º dia do ciclo menstrual, para aumentar a progesterona e dar equilibrada nos hormônios. Se a progesterona não resolver, ainda tem um outro jeito de você suprimir a menstruação temporariamente até você conseguir controlar com os outros hábitos de vida. Outra coisa que funciona muito bem também é o resveratrol. O resveratrol intravaginal, principalmente. O resveratrol tem uma ação anti-inflamatória bem interessante nesses casos. Tomar vinho resolve, não? Não, nesse caso não. Porque o problema do vinho tinto é que ele vai ter uma quantidade de resveratrol não tão elevada quanto as pessoas imaginam, né? E você vai acabar ingerindo álcool junto. Então, infelizmente, a maior parte dos trabalhos que eu leio sobre esse assunto dizem que o álcool do vinho tinto não consegue justificar o uso do vinho tinto como fonte de resveratrol. É melhor você tomar extrato de semente de uva, né, do que você ficar apelando pro vinho. Não que eu estou proibindo aqui os aficionados. Aliás, são bons. Não estou proibindo ninguém não, tá? Mas tome com moderação e não fique assim confiando demais na ação do resveratrol do vinho tinto, não. E quando a gente pergunta no consultório a questão da ficha da anamnese, é uma das questões para as mulheres, sobretudo se a menstruação é regular, se a cor é um pouco mais escura e se há coágulos no material durante a menstruação. O coágulo já é uma indicação da endometriose, doutora Ana? Não necessariamente, né? Mas é uma indicação de que provavelmente essa mulher não está no melhor equilíbrio hormonal, né? Já é uma justificativa para fazer uma investigação hormonal nessa mulher, para ver se ela não tem predominância estrogênica. E a cor? Se cor mais clara ou mais escura, tem alguma indicação? É uma pista, né, do nível inflamatório dessa mulher. Em relação também a outra coisa que a gente pergunta no consultório cotidianamente é sobre se essas pessoas na idade fértil se apercebem em relação à ovulação. Normalmente 15º dia do ciclo menstrual. É importante a ovulação? Ela indica alguma coisa em relação à endometriose ou não? Sim, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina, né? Então é muito comum que essas mulheres com endometriose tenham ciclos anovulatórios, ou seja, elas não ovulam. Não ovulam. Porque para ovular precisa ter essa dança, né? Entre o estradiol e a progesterona. Se não acontecer essa dança, qualquer desequilíbrio nisso daí pode acontecer desse ciclo não ter ovulação. Então,
é uma mulher que tem endometriose, na maior parte das vezes, ela vai ter problemas, ou ela vai ter uma subfertilidade, ou seja, ela vai ter dificuldade em engravidar, ou ela vai ser infértil mesmo, até corrigir isso daí. As mulheres que sofrem de endometriose teriam um perfil mais ou menos relacionados às questões emocionais? Estão mais depressivas, menos... Tem uma correlação bem clara. Bem clara. Quais são os principais sintomas emocionais ligados... São mulheres mais ansiosas e mais depressivas, né? Ansiosas. Principalmente ansiosas, mas a ansiedade e depressão, a fibromialgia tem ligação com a endometriose. Boa parte dessas mulheres que têm endometriose também são fibromiálgicas. Né? Tem distúrbios de sono, é muito comum mulher endometriose ter distúrbio de sono. Né? E ter taquicardia, né? Ter predominância do simpático, né? Ter aquela tendência a ter um batimento cardíaco descompassado e uma frequência cardíaca elevada. Sudorese. São mulheres que têm oscilação de humor, que têm mais inchaço nas pernas, têm tendência à obesidade, têm tendência à dor na relação sexual, é um dos sintomas da endometriose, né? E ter pouca lubrificação e pouco libido. É bem comum. E o senhor está falando aí, doutor Alain, eu estou pensando aqui com a cabeça da medicina chinesa, né, a medicina tradicional chinesa. Isso provavelmente, obviamente a adrenal está ligada aos rins, os rins estão ligados... É uma outra coisa que eu não comentei, que é importante falar, tem a ver com a tireoide também. É mais comum hipotireoidismo nessas mulheres também. Porque a tireoide tem uma ligação muito estreita também com a adrenal. Com a adrenal e também com a progesterona. Porque é comum mulheres que têm deficiência de progesterona, que têm pouca progesterona, ter hipotireoidismo. Tem uma correlação bem clara aí. Então, voltando ao raciocínio da medicina chinesa, a história da adrenal, do cortisol, está muito ligada às suprarrenais. As suprarrenais estão ligadas com os rins, que o senhor falou da perna inchada, de inchaço, retenção de líquido. Isso denota um rim do ponto de vista energético, não funcional ou fisiológico, mas hipofuncional, que denota também pessoas indecisas e medrosas. Faz parte do perfil da endometriose? Perfeitamente. Perfeitamente. Eu tenho a perfeita convicção que daqui, 50 anos, talvez um pouco mais, tudo que a medicina chinesa e a medicina ayurveda falam e que hoje não tem uma explicação fisiológica, vai ter. Vai, né? Vai, é uma questão de tempo. Porque assim, hoje quando a gente vê na medicina funcional essa inter-relação entre os órgãos, que eu não aprendi desse jeito na faculdade, né? Na faculdade a gente estuda cada aparelho ou cada sistema como se funcionasse dissociado do resto. Ele estava passando o estômago lá, mas os rins estão ali, o intestino está lá na frente, o pulmão deu uma volta lá no estágio, né? Justamente. Então, se fosse falar na minha época de faculdade, isso há, 30 anos, porque eu estou formado há 22, né? Entrei na faculdade, então, quase 30 anos atrás, se falasse de sistema neuroimunoendócrino naquela época, nego ia dar risada na sua cara. Louco, né? Aqui o psicológico afeta o neuro, que afeta o endócrino, que afeta o imunológico. Isso hoje está tudo comprovado, isso, né? E isso, com certeza, tem toda a correlação com a medicina chinesa. Então é uma questão de tempo. Eu acho que daqui, no máximo 50 anos, as coisas vão todas encaixar uma com a outra. Por isso que a acupuntura é uma questão maravilhosa, é uma atividade maravilhosa. É porque tem um lado, assim, na medicina chinesa, que você conhece muito mais do que eu, que é um lado, assim, filosófico, é um lado artístico, vamos dizer assim, que foi a maneira que eles encontraram na época para caracterizar as coisas. Eles não tinham aquela linguagem científica na época, né? Foi muito antes de Descartes, né? Então eles não tinham linguagem científica. Então essa linguagem artística e filosófica da medicina chinesa vai ser totalmente justificada em alguns anos com do jeito que a medicina o caminho que a medicina está caminhando. Quem fez a numeração dos pontos do P7, P3, P5, CS6, etc., foi o Soulier de Morin, que era um embaixador francês que foi para Beijing, que é Pequim, e lá ele começou a ver o pessoal aplicando agulha na praça, lá ficou louco, se formou em medicina chinesa, voltou, ensinou os médicos chineses, inclusive depois foi perseguido pelos médicos e proibidos de fazer acupuntura, né? A história acaba se repetindo de uma certa maneira em alguns lugares e tal, mas os pontos são todos nomes poéticos, porque na verdade toda a identificação do ponto é uma grande poesia, é a alegria de viver. É o C3, né? É um ponto do coração, para dar alegria de viver, vai vendo. Pagamento cruel, é o E45, quando a pessoa come demais.
Então tem que fazer o pagamento cruel. Dói para dedéu o E45. E cada ponto tem os palacetes, né? Isso aqui do Palácio, o Alto Monte do Sol. É umas coisas maravilhosas que realmente faz todo o sentido do mundo. E o programa Saludes tem a ver com isso, né? Trazer o resgate dessas medicinas ancestrais e unir com as técnicas de ponta, que nós sabemos que faz parte de tudo. Hoje o Rio Doraco, vários aparelhos que a gente utiliza na medicina chinesa, na medicina da nova ciência, que a gente pratica lá no nosso consultório, tem as bases, a gente aproveita as bases da medicina chinesa para poder atuar clinicamente. O Fábio Peçanha da Silva fala que esse programa é iluminador. Obrigado, Fábio. É o que a gente busca, iluminar primeiro a gente mesmo para depois levar essa iluminação aos demais. Dr. Alain Machado Dutra, as pessoas que querem entrar em contato consigo, como é que fazem? E-mail, telefone, sinal de fumaça? Quem quiser entrar em contato conosco na clínica, os telefones o celular e o WhatsApp, 11 97 130 1312, repetindo 11, Código de Área de São Paulo, 97 130 1312, o telefone fixo é o 11 4902 2038, 4902 2038, e o canal do YouTube. Se você for ao YouTube digitar o meu nome, você vai achar, escreve-se Alain, apesar de falar Alain, escreve-se Alain com N no final de navio, Dutra, ou se você quiser um atalho, você pode escrever alainuro.com/canal, é um atalho que eu criei dentro do meu site, alainuro.com/canal, e você vai cair direto no meu canal no YouTube, e agora já são mais de 370 vídeos lá. É bastante coisa. Bastante coisa. Dá para o pessoal perder um tempo lá. Né? A Carla Marques fala, doutor Alain Machado Dutra é um médico muito competente e atualizado. A Patrícia Mesquita, chegou só agora, Patrícia, estamos quase finalizando o nosso programa, querida. O Fábio Peçanha já falou que o nosso programa é iluminador. Eu agradeço aí pelos elogios e etc. Eu agradeço também ao Dr. Alain, que veio lá de Santo André, em especial para nos dar a entrevista. Geralmente ele vem cada 30, 40 dias, ele é um dos convidados especiais aqui do nosso programa, que vem com uma certa frequência. Semana que vem aqui nós vamos falar sobre a Federação Nacional da Acupuntura. Vou entrevistar o Dr. outro Dr. Jean, para falar sobre a regulamentação da acupuntura, que é uma luta, né? Não tem nada, nem ato médico está regulamentado, quanto mais a acupuntura. Mas a gente tem que ficar com as barbas de molho, porque vira e mexe algumas entidades com fins ou objetivos meio obscuros estão querendo se apropriar da acupuntura. A acupuntura não é propriedade de classe nenhuma, nem de médico, nem de farmacêutico, nem de fisioterapeuta, nem de enfermeiro, nem de dentista, nem de coisa nenhuma. A acupuntura é maior que qualquer especialidade ocidental. Eu garanto isso aqui. Eu fiz acupuntura há 20 anos, eu pratico acupuntura há 20 anos e tenho pós-graduação em história clássica chinesa e pós em acupuntura. Eu fiz isso para ensinar a acupuntura. E a grande dificuldade foi o que o Dr. Alain falou aqui. Para se praticar a acupuntura de verdade, precisa se conhecer taoísmo. E o taoísmo é um sistema tanto religioso quanto filosófico, quanto político e filosófico. Precisa se conhecer o taoísmo para se praticar uma acupuntura de primeiro mundo, que aqui no Brasil se pratica acupuntura de primeiro mundo. Já tenho dito isso e repito, a acupuntura brasileira é melhor do que a acupuntura praticada na China atualmente. Isso porque nós reconhecemos o papel do Imperador Amarelo, que foi proibido pela ditadura de Mao Tse-tung na China em 1949. Tinha uma amiga que estava lá na China, falou, eu quero fazer acupuntura. Eu falei, procura um mestre taoísta. Ela falou, você está louco? Os caras são perseguidos aqui. Olhem. O Xerec já está ficando com a bárbara vermelha lá, que nós precisamos encerrar nosso programa, 15 horas. Semana que vem vamos falar sobre acupuntura, regulamentação da atividade aqui na UTV. Na próxima sexta eu vou entrevistar a dentista a doutora Florence, professora de odontologia na Universidade do Rio de Janeiro. Ela também só vem por causa do nosso programa, falando das práticas integrativas na área da odontologia. Muito obrigado, doutor Alain. Eu que agradeço, para mim é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso. Então até sexta, até segunda, até sexta, até segunda, até sexta, até segunda. Boa semana a todos.